Pensão por morte. A pensão por morte foi um dos benefícios previdenciários que teve uma alteração muito grande com a reforma da Previdência. Alterações injustas, alterações que pioraram muito para o segurado que vai receber a pensão por morte. A alteração mais brusca que nós tivemos é que o valor da pensão por morte agora ele não é mais 100% do salário de benefício do segurado. Muitos de vocês já sabem, mas eu vou passar aqui rapidinho, é que para ter direito à pensão por morte, não é todo mundo que tem direito à pensão por morte. Ah, meu marido morreu, tem direito à pensão por morte? A primeira pergunta que eu vou te fazer é, ele contribuía com o INSS ou ele era aposentado? Isso significa que ele tinha qualidade de segurado. Então, quando alguém falar com você, tem que ter qualidade de segurado, isso significa que tinha que ou contribuir com o INSS ou estar aposentado. Quem é aposentado tem qualidade de segurado, se morrer vai deixar pensão por morte. Então, o primeiro requisito é qualidade de segurado, o segundo requisito é que tenha ocorrido o óbito de alguém e o terceiro requisito é ter qualidade de dependente. Quando os pais têm direito à pensão por morte do filho? Os pais vão ter pensão por morte do filho quando esse filho contribuía para o sustento desse pai, dessa mãe. Não necessariamente morando na mesma casa. Vou dar um exemplo da Dona Maria e do Sr. João, que moram aqui em Natividade. O filho deles, José Fernando, mora lá no Rio de Janeiro e trabalha e ajuda muito os pais no sustento, no aluguel, na luz. A compra da casa, o seu José faz, os medicamentos a Dona Maria paga. Então o filho, José Fernando, mora lá no Rio de Janeiro e os pais moram aqui. Eles não moram na mesma casa. O filho falece. O que acontece? Os pais vão pedir pensão por morte em virtude do falecimento desse filho que os ajudava, que contribuía, gente, não necessariamente sustentava sozinho os pais. Os pais vão pedir pensão por morte do filho que contribuía para o seu sustento. Então, os pais têm sim direito à pensão por morte, mesmo o filho não morando na mesma casa que eles. Agora, se José Fernando fosse casado e tivesse uma esposa ou uma companheira, ou ele tivesse um filho ou um enteado, esses pais não teriam direito à pensão por morte. Por que os pais não teriam direito à pensão por morte? Porque a lista de dependentes elencada pelo INSS, ela tem que obedecer uma ordem. Em preferência estão o companheiro, a companheira, o cônjuge, a esposa, os filhos ou enteado. Então, se não tiver companheira, esposa, filho, enteado, não tem pessoas para reivindicar essa pensão por morte no INSS. Então, nós vamos para a segunda classe de dependentes, que são os pais. Então, nesse caso, os pais vão ter direito sim. Agora, vocês me perguntam, doutora, mas ele era casado e ele tinha filho. Então, nesse caso, os pais não podem pedir a pensão por morte, porque tem dependentes preferenciais. Enteado, você tem direito à pensão por morte? Sim, o enteado tem direito à pensão por morte, mas é necessário preencher alguns requisitos que eu vou explicar aqui nesse vídeo para você. Não é sempre que o enteado vai ter direito à pensão por morte. Tem medidas que têm que ser tomadas em vida para que o enteado tenha direito à pensão por morte. Eu vou explicar para vocês o porquê é importante você garantir esse direito à pensão por morte do enteado. O enteado, ele vai ter direito à pensão por morte quando o padrasto falecer e deixar uma declaração expressa de que ele era padrasto do Joãozinho. Então, se ele não deixar uma declaração expressa, o Joãozinho não vai ter direito à pensão por morte. A lei garante esse direito, mas tem essa exigência. Aí você que está me assistindo vai dizer, doutora, meu companheiro morreu no começo desse ano e eu tinha um filho, então eu quero agora pedir pensão por morte. Não, você não pode, porque tem a necessidade de que a pessoa, antes de falecer, declare esse enteado como beneficiário. Se não tiver essa declaração, ele não vai ter direito. Isso significa, gente, que a cada dia nós temos que regularizar a nossa situação familiar. A cada dia nós temos que regularizar a união estável, o casamento, o padrasto que é enteado, a madrasta que é enteada. Ninguém sabe quem vai morrer primeiro.
Ninguém sabe quem vai partir, se é o homem, se é a mulher. Então, hoje nós temos muitos casais em que o homem tem um filho, a mulher tem um filho, 2 filhos, e eles constituem uma nova família. Então, essa mulher precisa declarar essa criança como seu enteado, esse homem precisa declarar os filhos dela como seu enteado, para que, caso futuramente seja necessária a pensão por morte, os direitos desses menores estejam garantidos. Por quê? A mulher, ela não tem mais pensão por morte para sempre. A mulher, ela só vai receber a pensão por morte vitalícia se ela tiver mais de 44 anos. Se ela tiver menos de 44 anos, essa pensão vai ser paga por um tempo determinado. Supondo que você teve direito à pensão por morte por 5 anos e o seu filho tem 4 anos de idade. O seu filho, como enteado, ele pode receber essa pensão por morte até os 21 anos de idade. Isso traz uma relevância financeira muito grande. E dinheiro é necessário e dinheiro é preciso e nós contribuímos com o INSS para garantir os nossos direitos. Então é muito importante regularizar a situação familiar. O padrasto declarar o enteado, a madrasta declarar os respectivos enteados. E assim, se algum dia alguém falecer, ninguém quer morrer, mas isso vai acontecer com todos nós um dia. O direito desse menor vai estar garantido. Agora, como eu sempre digo, informação é a solução e vamos compartilhar essa informação. A companheira vai ter direito à pensão por morte quando ela tinha uma união estável. A união estável exige alguns requisitos, que essa união seja pública, contínua e duradoura. Por mais de 2 anos, ela vai ter direito à pensão por morte. Então, se ela tinha uma união estável por menos de 2 anos, ela não vai ter direito à pensão por morte. Se ela tinha uma união estável de 2 anos, ela vai ter direito a somente 4 meses de pensão por morte. Então, para ter direito à pensão, tem que ter uma união estável por mais de 2 anos. A maioria das companheiras enfrentam mitos, mentiras e ouvem essas mentiras e acabam achando que não tem direito à pensão por morte. Por exemplo, essa semana eu tirei a dúvida de uma seguidora, ela me disse: doutora, eu não tenho documento, eu não tenho certidão de união estável, falaram que eu não tenho direito, é verdade? Não, não é verdade. Doutora, quando foi registrar o óbito, não me informaram que eu era companheira. Aí me disseram que eu não consigo pedir a pensão por morte. Isso é verdade? Não, não é verdade. Existem muitos mitos por aí, muita gente diz muita mentira sobre o direito de um modo geral. Se achando entendedor, não acredite, não caia nessas mentiras, nesses mitos. Busque sempre a ajuda de um advogado especialista em direito previdenciário. Se você morava com uma pessoa por mais de 2 anos e essa pessoa faleceu, você tem muitos meios de comprovar que vocês tinham uma união estável. Fotos, prontuário médico. Mas por que o prontuário médico prova uma união estável? Porque o prontuário médico vai provar o seu endereço e vai provar o endereço dessa pessoa que faleceu. Juntando isso, tem-se o fato de que comprova-se uma união estável. Um homem e uma mulher moravam na mesma casa com o objetivo de constituir família. Fotos, prontuário médico, cadastro da agente de saúde. Se passa um agente de saúde na sua casa e faz um cadastro, esse documento serve para quem declara imposto de renda, declaração do imposto de renda, conta bancária conjunta, plano funerário junto, declaração e imposto de renda. Quem declara imposto de renda? Declaração de imposto de renda, constando essa pessoa como dependente. Então, são muitos documentos, gente, que podem sim comprovar a união estável e garantir o direito à pensão por morte. Se o INSS negar o seu pedido de pensão por morte, você deve imediatamente buscar a ajuda de um advogado. Preferencialmente, um advogado especialista em direito previdenciário. O profissional especialista em direito previdenciário, ele trabalha com processos semelhantes ao seu todos os dias. Ele já sabe qual é o entendimento do juiz, qual a documentação adequada que precisa ser juntada para você garantir o seu direito. Ele conhece os detalhes de um processo de pensão por morte. Então, preferencialmente um advogado especialista em direito previdenciário, leve toda a documentação que você tiver e peça judicialmente o seu direito. Gente, não deixe para lá.
faça valer o seu direito. É direito, o próprio nome já diz, direito. Então, faça valer, busque o judiciário e garanta o recebimento da sua pensão por morte.